Muito bem, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de PDO, seja bem-vindo a mais este vídeo. Sem mais delongas, então, vamos começar a colocar a mão na massa, executar alguns exemplos, depois a gente volta com um pouco mais de explicações, um pouco mais de teoria, mas vamos começar a colocar a mão na massa, que eu acredito que você vai achar muito fácil trabalhar com PDO, você vai achar muito legal trabalhar com PDO. Ok? Falamos bastante aqui sobre alguns exemplos em teoria, agora vamos falar um pouquinho na prática. Ok? Bom, para tanto, vou repetir algumas coisas que eu já falei lá atrás, mas eu vou precisar repetir novamente. Meu servidor PHP já está aqui rodando, já está rodando aqui o meu Apache, o meu servidor PHP. Tenho também, como eu já disse, um banco de dados chamado PDO, uma tabela chamada clientes. Dentro da tabela chamada clientes, eu tenho um campo nome, e-mail e telefone. Então, nesse momento é interessante que você já crie um banco de dados, uma tabela, no caso, pode criar aí com o mesmo nome que eu coloquei aqui, ou de sua preferência, desde que você saiba se virar aí com os nomes e tudo mais, ou caso contrário, você prefira, deixe exatamente como eu estou fazendo aqui. Crie um banco de dados, não vou mostrar como cria o banco de dados agora, porque não é o foco. Crie, então, um banco chamado PDO, uma tabela chamada clientes. Dentro dessa tabela chamada clientes, crie três campos do tipo varchar. Uma chamada nome, e-mail e telefone. Coloque aí alguns registros de teste aí no seu banco. Ok? Utilize a ferramenta de sua preferência também para manipular os dados, para que a gente possa prosseguir aqui com o nosso exemplo. Tá? Então, o meu banco já existe, a minha tabela já existe e tenho os campos e os registros aqui de testes. Meu servidor PHP está rodando de forma bacana. E agora a gente vai fazer na prática. Eu criei dentro da raiz aqui do meu servidor, no meu caso aqui, como eu estou utilizando o Champ e a htdocs, mas se você estiver utilizando aí o AMP ou o LAMP, ou seja, qual for outro, alguns é public, alguns é www, enfim. Criei dentro da raiz aqui do meu servidor PHP uma pasta chamada PDO e aqui dentro eu vou trabalhar com alguns arquivos, alguns arquivos. Ok? Bom, vou abrir aqui o Sublime Text mesmo, mas você pode utilizar aí a ferramenta também que você quiser. O pessoal gosta bastante do Sublime Text. Eu, na prática, no dia a dia, eu trabalho bastante com o NetBeans. Mas eu percebi que o pessoal gosta bastante do Sublime Text. Enfim, estou aqui com o meu Sublime Text aberto. Vou criar aqui um arquivo, ou eu vou selecionar aqui uma pasta. Vou aqui em File, Open Folder. Estou aqui na minha pasta, vou dar aqui um Select. Dentro dessa pasta agora eu vou criar aqui um novo arquivo. Esse arquivo a gente vai... Vou aqui embaixo marcar que ele é do tipo PHP, né? Vou abrir aqui a tagzinha do meu PHP. Vou salvar esse arquivo dentro da minha pasta PDO que eu criei no meu htdocs. Vou chamar esse arquivo de teste1, tá? Não preciso colocar aqui .php porque o próprio Sublime Text ele já identifica, olha aqui embaixo, ó, tipo, PHP e tudo mais. Ok, já tem aqui esse meu arquivinho salvo. E agora a gente pode começar a criar aqui o nosso primeiro teste. Eu vou criar uma conexão com o PDO. Antes de mais nada, vamos dar um eco aqui, só para marcar. Opa, PDO. Só para ver se está rodando aqui. Ctrl S para salvar. Veja que dentro aqui da raiz já tem o meu arquivo teste1. Vou executar aqui o meu localhost. Veja que o meu localhost /pdo tem um arquivo chamado teste.php. Vou clicar nele e tenho simplesmente aqui um teste com PHP. Nós poderíamos aqui aplicar aqui um HTMLzinho básico aqui, só para a coisa ficar um pouco mais interessante. Salvei, executei, teste com PDO. Poderia colocar isso aqui no centro.
teste com PDO, e eu ainda vou colocar aqui ainda mais ainda, teste com PDO, adrianosites.com.br. Ok. Bacana. Ok. Vamos agora iniciar aqui. Eu vou dar aqui um eco HR só para marcar aqui na tela uma linha, para ficar bacaninha, para ficar legal isso aqui. Vamos criar então aqui a nossa conexão com o PDO. Vou colocar aqui um comentário, é sempre interessante comentar os códigos. Com o PDO. Ok, eu vou criar aqui algumas variáveis que nós iremos utilizar, mas antes vamos então criar aqui uma variável chamada com. Vamos setar que ela é igual ao new PDO, como eu já falei para vocês. O PDO ele pede no seu construtor alguns parâmetros iniciais. Aqui é um DSN, que é os dados do servidor, né? Vamos colocar aqui um user, vírgula, um pass. Deixa eu ver se eu estou fazendo igual aqui no exemplo, para que a gente consiga acompanhar de forma mais certinha. O DSN, o user e o pass. Agora a gente vai criar aqui essas variáveis. Se eu tentar agora, por exemplo, executar aqui o meu projeto, vou salvar, provavelmente eu vou ter aqui um monte de erros, tá? Eu preciso criar aqui uma variável chamada host, isso, o nome que eu coloquei lá. Host user pass bd e dsn. Host recebe, no meu caso aqui, localhost. User recebe o root. O pass recebe, no meu caso, em branco. Se você tem senha no teu servidor, coloque agora. O BD recebe o nome do banco. No meu caso aqui é PDO, né? O meu banco se chama PDO, como eu já mostrei aqui. Ok, PDO. Agora a variável chamada DSN. Igual. E aqui a gente vai colocar o DSN que nós iremos trabalhar. No caso é MySQL. Dois pontos, host igual. Vou abrir aqui chaves e aqui dentro eu vou colocar a minha variável host. Ponto e vírgula, dbName igual. Vou abrir aqui as chaves novamente. Agora eu vou pegar aqui o meu BD. O meu BD, basicamente, é isso que eu preciso. Ctrl S para salvar. Neste momento, se eu executar aqui a minha página, já salvei, eu acredito que eu não terei erro algum, porém não aparece nada na tela, porque eu simplesmente criei uma conexão. Eu já estou conectado ao banco de dados, ok? Não estou executando nada, mas já estou conectado. Em aulas um pouco mais à frente, nós iremos aprender a debugar isso aqui para tratar erros e fazer testes, para que a gente saiba quando está conectado, quando não está conectado, se ocorreu algum erro, se não ocorreu erro. Por exemplo, se eu alterar aqui algum dado, por exemplo, como de servidor aqui localhost, e eu atualizar aqui o meu projeto, ele vai mostrar aqui erro. Olha lá, tem um erro fatal, ele não conseguiu se conectar. Eu sei que ele não conseguiu se conectar lá no servidor porque nós mudamos aqui o nome do localhost para localhost 0, então ele não encontrou o servidor. Mas na prática, no dia a dia, isso aqui não nos diz nada. Eu preciso ter um controle de erro, debugar isso aqui. É o que nós iremos aprender em vídeos futuros, ok? Vou voltar aqui o meu servidor com o nome real. Vou executar aqui, não vou ter erro algum na tela. Basicamente é isso. Criei uma variável host, user, pass, bd e dsn.
pegando o nome do servidor, o meu usuário do servidor, a minha senha, no caso, está em branco, o nome do banco, e aqui eu passo a string de conexão, o meu DSN, MySQL host igual a variável host que está aqui, dbname igual bd, que é o nome do banco que está aqui. Chamo, ou melhor, crio aqui uma variável chamada com, instancio um new PDO, passo as variáveis aqui. No caso, o primeiro que o PDO pede é o DSN, o segundo é o usuário e o terceiro é a senha. Nós temos ainda aqui os options, que nós iremos explanar um pouco mais à frente. No próximo vídeo, então, a gente volta e vamos continuar aqui com nossos testes no PDO.